Houve um tempo em que a cidade de Babilônia reluzia como uma joia entre as nações. Suas muralhas tocavam o céu, os jardins suspensos desafiavam a natureza, e o trono dourado de seu rei era temido e reverenciado por reis e povos distantes. À frente desse império estava Nabucodonosor, um homem cuja fama ecoava nos quatro cantos da terra. Ele não era apenas um rei, era um homem tomado por sua própria grandeza. Aos olhos do mundo, ele parecia invencível. Sua palavra era lei. Seu império era vasto, seu poder absoluto. Mas aos olhos de Deus, o orgulho de Nabucodonosor crescia como uma árvore desmedida, frondosa por fora, mas com raízes de vaidade. E quando o coração de um homem se exalta acima do seu Criador, o céu se move. Numa noite silenciosa, o rei foi visitado por um sonho estranho e perturbador. Ele viu uma árvore gigantesca, tão alta que sua copa tocava os céus. Animais descansavam sob sua sombra e pássaros faziam ninho em seus galhos. Mas então, um mensageiro celestial desceu e gritou: derrubem a árvore, cortem seus galhos, espalhem seus frutos. Apenas o toco deve permanecer preso por correntes de ferro e bronze. O rei despertou inquieto. Mandou chamar os sábios do império, mas nenhum pôde interpretar o mistério. Até que um homem se apresentou: Daniel, servo do Deus Altíssimo. Com reverência, Daniel revelou o significado. Ó rei, tu és essa árvore, Deus te deu glória. Mas se não te humilhares diante dele, serás abatido. Viverás como uma fera, até reconhecer que o céu governa. Mas Nabucodonosor não deu ouvidos. Ele tinha um império e acreditava que também tinha o controle. Mal sabia ele que até os reinos mais altos podem ser abalados quando o homem esquece quem está acima de tudo. O tempo passou. A advertência de Daniel foi como uma nuvem que se dissipa ao vento. Por um momento, o rei pareceu refletir, mas logo voltou ao seu orgulho. Nabucodonosor continuou a governar como se fosse invencível. Babilônia prosperava, seus projetos se multiplicavam e seus feitos eram proclamados como lendas vivas. Ele andava pelos terraços do seu palácio, observando a grandiosidade da cidade e murmurava com orgulho: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Mas naquele mesmo instante, o céu respondeu. Uma voz vinda do alto cortou o silêncio dos ares e ecoou como trovão. Ó rei Nabucodonosor, a ti se declara: o reino te é tirado, serás lançado dentre os homens e morarás com os animais do campo. Comerás capim como o boi, e assim será até que reconheças que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. E num piscar de olhos, o rei caiu, não no chão, mas da sua própria sanidade. A glória que o rodeava se dissipou. Sua mente foi tomada por confusão, seu corpo despido de dignidade. Fugiu do palácio, da corte e da civilização. Nabucodonosor, o homem que mandava em reis, passou a viver como um animal. Dormia ao relento. O orvalho da noite molhava seus cabelos. As unhas cresceram como garras. Seus olhos já não viam o trono, viam apenas o chão. Aquele que se achava um deus foi reduzido ao pó. Mas mesmo naquele estado, Deus não havia terminado com ele. O Senhor que quebra também é o que restaura. E o deserto pode ser o lugar exato onde a voz de Deus se torna impossível de ignorar. Há orgulho que se ergue como muralha, mas há quedas que fazem do coração um solo fértil para o arrependimento. Não há registro de resistência. Nenhum decreto real foi assinado. Nenhum servo ousou impedi-lo. Quando a loucura caiu sobre Nabucodonosor, ela veio como uma sentença invisível, sem correntes, mas inescapável. O soberano da maior nação da terra agora vagava pelos campos como um animal selvagem.
o palácio ficou para trás, os conselheiros se calaram, e as multidões que antes o aclamavam não o reconheceriam mais. Suas vestes reais se desfizeram com o tempo, e a terra que antes lhe rendia tributos, agora era seu único abrigo. Aquele que se alimentava com os banquetes da corte, agora comia ervas do campo. Seu corpo era coberto pelo orvalho das madrugadas. Os cabelos cresceram longos e embaraçados, e suas unhas tomaram forma de garras. E ninguém podia ajudá-lo, nem sacerdote, nem mago, nem guerreiro. A humilhação era total, e a mão que o permitia cair era a mesma que o sustentava vivo. 7 tempos passaram. Ninguém sabe ao certo quanto tempo durou. 7 anos? 7 estações? Não importa. O que importa é o que aconteceu ali, naquele silêncio do campo, onde o poder humano nada valia. Foi ali, sem coroa nem trono, que o rei começou a entender que não havia perdido tudo, porque finalmente estava encontrando algo que nunca teve: a consciência do verdadeiro Deus. O orgulho fora quebrado, a glória se desfez, mas a alma, essa começava a ouvir. Às vezes Deus permite que andemos entre as feras, para que possamos reconhecer que só Ele é Rei sobre tudo e todos. Durante aquele tempo, 7 longos períodos que só o céu soube contar, o rei desapareceu da vida pública. Os livros não dizem quem assumiu o trono, nem como o império continuou. A história parece se calar, mas o silêncio da terra é muitas vezes o palco onde Deus escreve suas lições mais profundas. Nabucodonosor, antes exaltado por multidões, agora era apenas mais uma figura entre os campos. O mesmo homem que tinha criados para vestir-lhe as roupas mais finas, agora andava nu entre as folhas. Aquele que se banhava em perfumes raros, agora tinha o cheiro do vento, da chuva, da lama, mas naquela vergonha havia um propósito. Deus não o abandonou. O Altíssimo não se ausentou. A cada amanhecer, o sol nascia sem que o rei o ordenasse. A cada noite, a lua cruzava o céu sem precisar de sua aprovação. As estações mudavam, os animais viviam, o tempo corria. E ali, dia após dia, a natureza começou a falar com ele mais do que os homens jamais falaram. Com o coração despido de orgulho, algo começou a brotar. Lento, quase imperceptível, mas real. Uma semente de humildade, a percepção de que ele não era o centro do universo, que o fôlego da vida não vinha do trono, nem do poder, mas de um Deus que sempre reinou, mesmo quando ele achava que estava no controle. O rei não sabia quando ou como aquilo acabaria, mas uma coisa já havia mudado. Pela primeira vez, Nabucodonosor olhava para cima e não se via acima de ninguém. O homem só começa a ser restaurado quando aprende a olhar para o céu sem exigir, mas com reverência. Foi quando os 7 tempos se completaram que algo mudou. Não fora no corpo, mas no espírito. Nenhuma voz audível desceu dos céus, nenhum anjo apareceu diante dele. Mas um novo entendimento brotou, firme como a aurora que rompe a noite. Ali, ajoelhado entre a relva, com as mãos sujas de terra e os olhos marcados pelo tempo, Nabucodonosor ergueu seu olhar. Não havia coroa em sua cabeça, nem cetro em suas mãos, mas naquele momento ele fez o que nunca havia feito de verdade. Reconheceu a majestade de Deus. Louvei o Altíssimo, glorifiquei e exaltei aquele que vive para sempre, ele diria depois. Foi uma confissão sem ornamentos, sem política, sem plateia, apenas um homem diante do Criador. E então, como brisa após a tempestade, a sanidade lhe voltou. O orgulho foi substituído por gratidão, a loucura pela clareza, e o coração, que antes estava endurecido pelo poder, agora estava quebrantado pela graça. Ninguém precisou anunciá-lo. O próprio Deus o restaurou. Aquilo que fora perdido, autoridade, sabedoria, lucidez, foi devolvido,
mas agora sob nova perspectiva. Não mais como algo que ele merecia, mas como algo que Deus permitia. Ele se levantou diferente. Não havia ouro nem púrpura sobre seus ombros, mas havia temor, havia reverência, havia arrependimento. Deus não nos quebra para nos envergonhar. Ele nos quebra para nos curar. E um coração curado é mais valioso do que qualquer trono. Quando Nabucodonosor voltou à razão, não apenas recobrou a mente, ele recuperou o que havia de mais profundo, a consciência de que toda a glória verdadeira não sobe da terra, ela desce do céu. Ele foi reencontrado por servos, trazido de volta ao palácio, restaurado ao trono. Mas dessa vez, o homem que retornou não era o mesmo que havia saído. Antes, ele falava de suas conquistas. Agora falava da misericórdia de Deus. Antes, ele se exaltava diante dos homens. Agora, se curvava diante do Altíssimo. O império que havia construído com mãos humanas, ele agora compreendia como algo que lhe foi confiado por um Deus soberano. Ele reconheceu que não havia mérito em si mesmo. Tudo vinha dele e tudo voltava para ele. Não há registros de celebrações grandiosas nesse retorno. Não houve festas, nem desfiles militares. O verdadeiro milagre não foi o restabelecimento de um reinado, foi a redenção de uma alma orgulhosa. E é isso que torna essa história tão singular. Nabucodonosor não apenas mudou, ele se humilhou publicamente. Declarou sem vergonha que havia sido louco, cego e soberbo, e diante do mundo testemunhou. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Aquele que antes mandava construir estátuas para sua própria imagem, agora se curvava diante do invisível. A verdadeira glória não está em ser temido pelos homens, mas em ser transformado por Deus. Diferente de tantos líderes da história, Nabucodonosor não escondeu sua queda. Ele não apagou os registros. Não mandou silenciar os servos que viram sua loucura. Pelo contrário, fez questão de contar. Ordenou que sua história fosse escrita, preservada e lida em todas as terras do império. Uma carta real foi enviada, começando com as palavras: a todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Mas não se tratava de uma nova conquista, nem de um decreto de guerra. Era um testemunho, uma confissão pública de alguém que havia sido alcançado por um Deus que ele nem conhecia e que agora adorava com todo o seu ser. Naquele documento, o rei contou sobre o sonho, a advertência, a queda e a restauração, não como um mito enfeitado, mas como uma história real. Não como quem tenta manter a honra, mas como quem encontrou um novo sentido para a vida. Imagine um rei pagão que adorava muitos deuses, agora declarando diante de todos que existe um só Deus verdadeiro e que ele reina soberanamente sobre todos os reinos dos homens. Isso, por si só, já era um milagre. Mas havia mais. Ao revelar sua própria vergonha, Nabucodonosor estava mostrando que ninguém está acima da correção de Deus. E mais do que isso, que mesmo um coração endurecido como o dele pode ser alcançado quando o céu decide agir. O testemunho mais poderoso não vem de quem nunca caiu, mas de quem foi levantado pelas mãos da graça. O testemunho de Nabucodonosor não ficou trancado nos muros do palácio. Ele se espalhou. O rei fez questão de que todos os povos, línguas e nações, sob seu domínio, ouvissem o que havia acontecido. Não com sua coroa, mas com sua alma. A notícia correu rápido. O grande rei da Babilônia, o conquistador das nações, havia reconhecido um Deus acima de todos os deuses. Um Deus que não era feito de pedra nem ouro. Um Deus que não se moldava às vontades dos homens, mas que molda os corações segundo a sua justiça. Isso causou espanto, confusão e, para alguns, esperança.
Servos e governadores que antes tremiam diante do rei começaram a ver algo diferente nele. Seus olhos já não carregavam arrogância, mas discernimento. Suas palavras já não buscavam exaltação, mas humildade. O homem que outrora mandara lançar jovens hebreus numa fornalha, agora exaltava o Deus que o salvou. Nabucodonosor não se converteu a uma religião. Ele rendeu-se a um rei eterno. A corte mudou. Os decretos mudaram. Os olhos que antes olhavam apenas para ídolos de ouro, agora ouviam falar do Deus Altíssimo. O testemunho de um homem alcançou um império. Mas, acima de tudo, essa transformação nos ensina algo atemporal. Ninguém está fora do alcance da misericórdia de Deus. Se ele pôde quebrar e reconstruir o maior rei da terra, o que não pode fazer com qualquer um de nós? O poder de Deus não está apenas em dominar os reinos, mas em transformar corações soberbos em vasos de humildade e verdade. O que aconteceu com Nabucodonosor foi mais do que uma experiência pessoal. Foi uma revelação viva do caráter de Deus. Ele é longânimo, justo e paciente, mas também é santo e não divide sua glória com ninguém. O rei da Babilônia não foi destruído por seu pecado, ele foi transformado por meio dele. Durante anos, Nabucodonosor viveu como se o mundo girasse ao seu redor, mas Deus o desfez, não por crueldade, mas por misericórdia. Porque às vezes a única forma de alcançar um coração endurecido é deixando-o cair até o ponto onde só resta olhar para cima. Ao se humilhar, o rei foi elevado, não em posição, pois ele já era o mais alto entre os homens, mas em entendimento. Pela primeira vez, ele viu a si mesmo como realmente era, um homem dependente do favor de um Deus maior. Não há menção de que Nabucodonosor se tornou um judeu ou que seguiu todos os costumes de Israel. Mas há uma verdade clara: ele reconheceu o Deus vivo como soberano, justo e eterno, e isso mudou tudo. Seu testemunho se tornou um lembrete escrito, registrado no próprio livro de Daniel, para que todas as gerações vissem que até os poderosos podem ser disciplinados e que a disciplina de Deus é também uma prova de seu amor. O orgulho que constrói torres, Deus derruba, mas o arrependimento que se ajoelha, Deus levanta. Não importa o quão alto alguém pense que está. Se Deus quiser tratar, Ele alcança, mas se houver arrependimento, Ele também restaura. O tempo passou. Nabucodonosor morreu, como morrem todos os reis. Suas construções ruíram, seu império foi tomado e sua coroa foi enterrada com ele. Mas uma coisa permaneceu: seu testemunho. Registrado nas Escrituras, o capítulo 4 de Daniel é o único escrito por um rei pagão. Um capítulo de humildade, queda e redenção. Não foi redigido por um profeta, nem por um sacerdote. Foi escrito por alguém que conheceu o abismo e a mão de Deus que o tirou de lá. Esse testemunho ainda ecoa. Em um mundo que idolatra o poder, a imagem e o sucesso, a história de Nabucodonosor nos lembra que Deus não se impressiona com tronos. Ele olha para corações e, quando encontra um que se rende, mesmo depois de uma longa resistência, ele transforma. Nabucodonosor começou como inimigo do povo de Deus. Foi responsável pela destruição de Jerusalém e pela deportação dos judeus. Mas no fim, ele reconheceu o Deus deles como o único verdadeiro. Isso mostra que o plano de Deus vai muito além da nossa compreensão. Ele usa até os reinos inimigos para revelar sua glória. Ele quebra para curar. Ele confronta para restaurar. Ele humilha para salvar. E se Deus pode alcançar o rei mais poderoso da terra, o que não poderá fazer com os humildes que hoje o buscam com sinceridade? Que o fim de Nabucodonosor seja o começo de muitos, o começo de uma nova vida, construída não sobre orgulho, mas sobre o temor ao Deus Altíssimo. Não esqueça de se inscrever no canal.
Vídeos novos toda semana. Siga, curta e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo, sempre fortalecendo a fé entre irmãos.